E aí, pessoal? Como é que vocês já estão com o dispositivo prático Birotio Fini? Tudo tranquilo? Então, tá aqui a nossa discussão, método da chave, na questão 39, espetacular. E aqui, usando o Birotio Fini, né? Só para dar o esquenta, lembrando todo o processo aqui rapidinho da revisão. Aplicando Birotio Fini, coloca nesse cantinho a raiz do divisor, igual o divisor a 0, e a x igual a 2. Aqui em cima coloca os coeficientes do polinômio, 1, 0, que é do x à quarta, menos 3, 0, 0, e o termo dependente 18. Pronto. Repete o primeiro, 1, e começa o processo. Pega a raiz, que é o 2, desce multiplicando, 2 vezes 1, 2, com mais 0, desce 2. 2 vezes 2, 4, com menos 3 dá 1, desce 1. 2 vezes 1, 2, com mais 0, desce o 2. 2 vezes 2, 4, com mais 0 dá 4. 2 vezes 4, 8, com mais 18, 26. Certo? Então, o último é o resto e o restante, o coeficiente. Beleza? Pronto. Muito, muito, muito bom. Massa. Então, vamos para a próxima questão. Quociente e o resto. Tiago, eu só fiquei com dúvida com relação ao quociente. Como foi que você montou? Dá sim, vamos lá, tentar entender. Quando você divide por um polinômio do quinto grau por um polinômio do primeiro, o que é que você encontra? Um polinômio do quarto grau. Então, você começa aqui, ó. Esse cara acompanha x à quarta, esse vai acompanhar x à terceira, esse vai acompanhar o x ao quadrado, esse vai acompanhar o x e esse vai ser o termo dependente. Pronto, acabou. Morreu aí. Aí você consegue enxergar. Aí fica mais fácil de você visualizar. Mas vamos passar para a próxima, para ver o que é que você, de repente, consegue encontrar de Birotio Fini para usar. Ah, agora eu vou falar do teorema do resto. Chegamos agora no novo ponto para discutir a parte teórica, pessoal. Teorema do resto. Deixa eu te mostrar. Aqui foi Birotio Fini. Agora vamos falar do teorema do resto. Esse teorema, ele é extremamente importante e foi cobrado, pessoal, como eu já te falei, no concurso de 2009 da Receita Federal, prova de auditor, nós tivemos uma questão envolvendo exatamente o conhecimento em cima do teorema do resto. Deixa eu explicar. O teorema do resto, de forma bem clara, é o seguinte, e bem objetiva. Se você estiver dividindo o P de x, um polinômio qualquer, por ax mais b você entende como sendo um polinômio do primeiro grau, certo? Isso mesmo, o teorema do resto, no primeiro momento, também vai ser usado para um polinômio do primeiro grau. Então, se você tiver P de x dividido por ax mais b, que é um polinômio do primeiro grau, eu posso concluir, eu sei que parece difícil de entender, mas você já vai entender. Então, eu posso concluir que o resto dessa divisão, eu não estou falando do quociente, eu não estou falando do divisor, não, o resto vai ser o polinômio original, que é o P de x, usando como valor para x menos b sobre a. Fala, professor, e o que é esse menos b sobre a? Que pode ser escrito simplesmente assim, ó. Ou seja, bota assim, ó. Ou seja,
o resto vai ser igual ao P deixa eu melhorar esse espaço aqui. Raiz do divisor. Pronto. Agora acho que dá para visualizar melhor. Bem, preste atenção a esse esquema que eu terminei de montar, porque não é um esquema muito fácil. Se você vai dividir um polinômio por um camarada do primeiro grau, que eu vou até melhorar aqui, vou botar aqui A e aqui B, do primeiro grau, o que significa dizer que essa divisão com certeza vai te dar um resto, obviamente. Que pode ser zero, claro, se a divisão for exata, resto zero. Então essa divisão vai me dar um resto. Esse resto é, na realidade, o P de menos B sobre A, certo? Mas você diz, poxa, mas o que é esse menos B sobre A? É, na realidade, a raiz do divisor. Ou seja, você vai olhar para o divisor, que é esse rapazinho bem aqui, ó. Divisor. Preste atenção no processo. Vai pegar o divisor. A raiz dele, você vai colocar no lugar do x, no polinômio original. O resultado que você encontrar vai ser o resto. É isso aí. Então, o processo eu sei que não é tão simples, mas você vai entender, porque nós vamos treinar. Vamos repetir. Tem uma divisão? Tenho. Se eu quero o resto, se a questão pedir o resto, pediu mais nada. A preocupação da questão? Com o resto, com o resto, com o resto, com o resto. Então, não precisa dividir, não precisa usar o método da chave, não precisa abrir o Artiofine, ele quer o resto. Poxa, pensa, caramba, o cara quer dividir e quer o resto, ele quer dividir e quer o resto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o divisor, achar o número que zera o divisor, e esse número eu jogo dentro do polinômio original. O resultado já é o resto. Vou explicar por quê. Daqui a pouquinho eu volto para esse slide. Deixa eu pegar aqui um slide em branco. Pronto. Ainda continuando o teorema do resto. Ó. Veja. Quando você tem um polinômio, como esse aqui, ó, P de x, e aplica a divisão por ax mais b, que é justamente o polinômio do primeiro grau que eu estou me referindo, aqui, ó. Tá aí, ó. Então, P de x dividido por ax mais b, que é do primeiro grau. Certo? Tá aqui. Esse rapaz vai me dar um quociente, fato, e, claro, que um resto. Vou colocar aqui de vermelho. Pronto. Esse resto eu vou escrever assim. R de x. Pronto. R de x. Tudo bem, pessoal? Lembrando que esse rapazinho aqui, ó, é o divisor. Deixa eu ver se consigo deixar mais claro para vocês. Pronto. Dividendo, divisor do primeiro grau, a nossa exigência, quociente o resto. Temos uma relação envolvendo essa galera. Confere. Então, como é que fica essa relação? Vejamos. Fica assim. P de x é igual
ax mais b, que é o divisor, vezes o quociente que vai ser criado, que ninguém sabe quem é, q de x, e mais o resto. Mais o resto. Pronto. Chegamos então nesse cenário. Até aí também tudo normal, sem nenhuma dificuldade. Agora, você vai substituir, para entender o termo do resto agora, ó. Essa parte não tem nenhuma novidade, é verdade. Você vai substituir o x por menos b sobre a. Aqui, ó, menos b sobre a, que é a raiz do divisor. Mas até agora, professor, não entendi por que esse cara é chamado de raiz do divisor. Porque ele é quem zera o divisor. Raiz do divisor. Pronto. Mas como é que eu sei encontrar isso aí? Já falei no vídeo anterior. Se você tiver um divisor do primeiro grau, para encontrar a raiz é só igualar a zero. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o ax mais b e vou igualar a zero. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, quando você quer encontrar a raiz, vou colocar aqui nesse canto, ó. Para encontrar a raiz aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Raiz do primeiro grau, que é o divisor, inclusive, né? Raiz do primeiro grau, eu vou colocar aqui embaixo. Divisor, só para saber que é do divisor que eu estou falando. Pronto. O divisor, ax mais b. Então, você pega o ax mais b igual a zero. Pronto. Só separar aqui um pouquinho. O seu objetivo para achar a raiz é isolar o x, certo? Então, o b passa para cá negativo. Ficamos com ax menos b. E o x está aqui, ó. O a passa dividindo. Então, o meu x, que vai ser a raiz, é menos b sobre a. Agora você entendeu por que que a raiz é menos b sobre a. Mas claro que você não vai precisar estar se preocupando com isso, porque sempre vai ter uma equação bonitinha. Então essa raiz vai ser um número mais agradável. Aqui é porque eu estou explicando de maneira genérica. Estou fazendo uma revisão, digamos assim, da teoria. Então tenho que explicar, pessoal, de uma maneira mais completa. Aqui eu vou só separar mais uma vez, para não ficar nenhum mal entendido. Pronto. Só expliquei aqui, ó, um rascunhozinho. Pronto. Recapitulando, vamos lá. Se você pega um polinômio qualquer, pode ser o grau que for, claro, acima, o grau pelo menos maior ou igual a 1. Esse polinômio, ao ser dividido por um divisor do primeiro grau, portanto, é do tipo ax mais b, vai me dar um quociente e vai me dar um resto. Que se eu aplicar a relação de divisão, vamos ter p de x igual a ax mais b vezes q de x mais r de x, que é o resto. Olha que bacana. Se você agora substituir o x, presta atenção, substitui o x. Onde tiver x, você vai substituir por menos b sobre a, que é a raiz do divisor, desse rapaz aqui do primeiro grau. Vamos ficar com a seguinte situação. Ó, P da raiz, digamos assim, da raiz, é igual, estou substituindo, o x por menos b sobre a, que é a raiz, menos b sobre a, vezes, olha só, a, que multiplica x, que agora é menos b sobre a, mais b, fecha, vezes o quociente que é de x, mais o resto. Fiquei aqui com o resto, ó, pá, o resto.
Esse A corta com esse A, fica menos B com mais B. Conclusão, o P da raiz do divisor, colocando agora de vermelho para dar um destaque maior, é 0, que é esse pedaço, ó, 0. Alguma surpresa em estar vendo essa partezinha aqui dando 0? Claro que não. Se você está usando exatamente a raiz desse cara de azul, que é o divisor, é claro que essa região vai dar 0. Raiz, pessoal, raiz é exatamente o número que faz com que essa parte da equação seja 0. Tudo bem? Então, a raiz do divisor é o número que 0 divisor. Então, por isso que deu 0. Vezes o quociente, que é de x. Beleza? Mais o resto. Pronto. Mais o resto. Pronto. O polinômio da raiz vai ser 0 vezes o quociente, o que me dá o direito de eliminar essa parte, porque o 0 vai embora. 0. Ah, mas esse polinômio você não conhece. Mesmo assim, o 0 vezes qualquer coisa, meu amigo, zera com gosto de gás, zera com tudo. Pá, zerou. Daí, pessoal, a conclusão. O P da raiz do divisor é igual ao resto, ó. O P da raiz do divisor vai ser igual ao resto. Pronto. P da raiz do divisor é igual ao resto. Eu terminei de provar exatamente o teorema do resto, pessoal. Aí, ó. O P da raiz do divisor é igual ao resto. Fui montando todo o raciocínio para você entender só esse resumo aqui. Esse resumo, entenda, o que você está vendo agora nesse slide, pessoal, que está aqui em cima, você já está vendo esse slide exatamente o resultado final do teorema do resto. Poxa, o teorema do resto, estou dividindo por um polinômio do primeiro grau. Pega a raiz do polinômio do primeiro grau, joga no original, o resultado é o resto. Acabou. De novo, tem um polinômio, estou dividindo por um polinômio do primeiro grau. Do tipo, a x vai ver ou 2x menos 4, 5x mais 2, 7x menos 3, do primeiro grau. Se eu quero o resto dessa divisão, o resto, só o resto, eu pego simplesmente a raiz do divisor e jogo dentro do polinômio original. O resultado é o resto. Olha que legal. Tive uma sacada agora para deixar ainda mais claro. Pronto. Então, está escrito aqui, P de x dividido pelo polinômio do primeiro grau, acha a raiz, que é menos b sobre a, e o resultado vai ser o resto. Pronto. Beleza. Eu provei, tá? Ó. Fiz a divisão de maneira, ó, genérica, achei a raiz, substituí o x pela raiz, zerei o quociente, porque vai multiplicar, e fiquei com o resto. Então, o polinômio, quando você usa a raiz do divisor, te dá o resto. Essa é a prova desse resumo que eu fiz com vocês. Antes de resolver a 40, veja só. Que coisa bacana. Eu vou pegar esse enunciado. Olha aqui que ideia que eu tive. Muito boa, por sinal. Muito boa. Deixa eu ver. Vou copiar e vou colar. E vou colocar bem aqui como um exemplo do teorema do resto. Isso, fazer isso mesmo. Vou pegar a questão 39. Vou limpar. Não quero essa bagunça que está aqui. Pronto. Vou tirar como questão 39 e vou botar assim. Não me interessam as opções também. Não me interessam mais opções. Beleza. Pronto. E eu vou colocar assim, ó. Exemplo do teorema do resto. Ó. Exemplo da aplicação imediata do teorema do resto. Pronto. Exemplo. Esqueça que essa é a questão 39. Esqueça.
Eu agora quero ter um quociente, que vai ser a divisão desse cara por esse, e eu quero, então, o resto dessa divisão. Só isso que eu quero, pronto. O resto dessa divisão. Isso aqui nada mais me interessa. Pronto. Então, o resto é igual a... Pronto. Aí aqui você entende que eu tô só puxando para cá. Dá para entender? Deixa besteira. Bem, pessoal, então se você observar, vamos dividir esse polinômio, daquele, ó, p de x, por esse rapazinho aqui, ó, x menos 2. E eu quero o resto dessa divisão. Ora, a partir do momento que você entende que da divisão você só tem interesse pelo resto, você não vai precisar perder muito seu tempo, porque você consegue o raciocínio rápido. Veja só, deixa eu te mostrar. Vamos pegar o p de x, que é o que ele está pedindo. Vamos dividir por x menos 2. E o resto é o que me interessa. A partir do momento que você me diz que o resto é o que você realmente quer, eu não preciso montar todo aquele processo. Basta calcular o P de 2. Poxa, pessoal, é isso que eu preciso que você entenda. Calculou o P de 2, acabou a questão, cara. Acabou, não tem mais o que fazer. Thiago, deixa eu entender o que você está querendo dizer. Vamos lá. Às vezes eu me empolgo demais e acabo atropelando. Vamos lá. Como você vai ter que fazer? Deixa eu ver. P de x dividido por x menos 2. Ele quer o resto dessa divisão, certo? Então, lembrando do teorema do resto, deixa eu voltar aqui para você ver. Se ele pede apenas o resto, encontrar o resto é pegar o polinômio original, no caso dividendo, e colocar como x a raiz do divisor. Então, faça isso. O resto vai ser o polinômio original, p de x, usando a raiz do divisor. E, professor, a raiz vai ser 2? Sim, pessoal. É só a raiz, ó. Estou fazendo aqui ao lado, mas você sabe que nem precisa, né, pessoal? X menos 2 igual a 0. Para achar a raiz é só x igual a 2. Pronto. E assim eu acho a raiz. X igual a 2. Por isso, aqui, ó, eu tenho 2, que é a raiz do divisor. Pronto. Raiz do divisor. Então, P de 2. Deixa eu ajeitar aqui. Botar assim. O resto, como eu já defini lá em cima, é igual a P de 2. Substituindo agora, P de 2. O P de x é esse aqui, então fica x à quinta menos 3x ao cubo mais 18, certo? Se você colocar dentro do parêntese, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar 2 à quinta, 2 à terceira vezes menos 3 mais 18. Lembrando que eu estou colocando o 2 para dar um destaque ainda maior. Deixa eu apagar até esse 2 aqui e colocar de vermelho a raiz do divisor dentro do polinômio original, dentro do dividendo. E o resultado, como nós já sabemos, vai ser o resto. Então, ó, 32
menos 24 mais 18. 2 à terceira dá 8, vezes menos 3 menos 24, e assim o nosso resultado. Daí, eu encontrei 32 mais 18, que dá 50, menos 24 dá 26. Pronto, 26. Então, o resto dá 26. Pronto. O resto dá 26. Pronto. Será que confere? Lembra? Nós já resolvemos. Vamos lá na questão e ver se o resto dá 26? Olha aqui, ó. Resto 26. É exatamente a questão 39 que eu usei como exemplo. E encontrei o resto. Claro, eu não encontro o quociente porque, como eu já falei, eu estou resolvendo a questão de teorema do resto. O que significa dizer que eu não estou me preocupando com o quociente. É como se a questão não estivesse pedindo o quociente, beleza? Pedindo apenas o resto. Então, o resto, 26. Pronto, ó. E eu provei realmente que o resto vai ser 26. Se a preocupação da questão fosse, acho o resto, o que é que eu faço? Pego o divisor, tiro a raiz, 2, substituo no polinômio original, que é o dividendo, e já encontro o resto, como eu fiz, ó. Tá bom? Bem, pessoal, vale a pena você voltar e dar uma olhadinha com calma, com bastante cuidado. Aqui eu consegui fazer direitinho sem nenhum problema. Em outras questões, no caso a questão 40, é do teorema do resto. Tenta fazer. No próximo vídeo já começa resolvendo a questão número 40. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.